Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Bendito seja o nosso Deus para sempre. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Quero saudar a todos com um bom dia na paz do Senhor Jesus. Todos vocês feirantes, os que vendem, os que compram. Que o Senhor possa vos abençoar mais ainda, em nome de Jesus. Nós precisamos das bênçãos do Senhor. Nós que cremos no Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles existem, nós carecemos das suas bênçãos. Sem Ele nós não sobrevivemos. Sem Ele nada somos. Sem Ele nós não raciocinamos, nós vegetamos. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A nossa vida está nas suas mãos. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero ler a palavra do Senhor. Livro dos Salmos, de número 2. A partir do verso 1 que diz assim: porque se amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamará sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Aleluia. Aqui a palavra do Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, está falando. Ele está decretando, está falando uma palavra de juízo a todas as autoridades, a todos aqueles que negam o nome do Senhor, a todos aqueles que se afastam do Senhor. A Bíblia fala ainda no Salmo 9, o verso 17, que serão lançados no inferno os ímpios e todas as nações que se esquecem de Deus. A gente tem visto como as pessoas estão nesses últimos dias cada vez mais se afastando de Deus. A Bíblia fala no capítulo 4 e 5 do livro do Gênesis que as pessoas da geração piedosa de Sete invocavam o nome do Senhor, ou seja, adoravam ao Deus dos céus. As gerações da descendência de Caim não adoravam ao Deus dos céus. E eles se misturaram e se tornaram grandes pecadores diante de Deus. Eles afastaram-se de Deus. Eles negaram o nome do Senhor. Eles menosprezaram o nome do Deus eterno. E Deus irou-se e jurou destruir aquelas gentes com água do dilúvio, salvando-se apenas 8 pessoas: Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. De todas as gentes daquela época, apenas 8 pessoas se salvaram. Por quê? Porque eles negaram o nome de Deus. E eu
posso me lembrar, uns 50 anos atrás, todas as pessoas, católicos e protestantes, quando se falava em Deus, todos tinham uma reverência ao Deus Todo-Poderoso. Mesmo aqueles que não professavam o nome de Deus, mas quando se falava no Deus dos céus, todos tinham reverência ao Deus dos céus. Agora, em pleno século 21, as pessoas, principalmente da classe jovem, eles se esqueceram de Deus. Em todos os lugares que se andam, principalmente nos países da Europa e até mesmo nos Estados Unidos, a gente vê na maneira de viver das pessoas, as suas atitudes, os seus caráteres são totalmente ignorantes à crença ao Deus Todo-Poderoso. Eles desprezam ao Deus dos céus, eles confiam na sua intelectualidade, eles confiam na sua própria inteligência, eles confiam na força do seu braço e eles não estão querendo saber de Deus. E aqui a palavra que eu acabei de ler é uma pergunta: por que se amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? As grandes autoridades, os presidentes, os ministros, os estadistas, eles estão agora formando decretos para banir com o cristianismo, que é a única religião que liga o homem a Deus através de Jesus Cristo, é o cristianismo, ou seja, a crença em Cristo, a crença em Jesus Cristo, porque Ele é o caminho. Há muitos caminhos, mas somente Jesus Cristo é o caminho que conduz o homem aos céus, que liga o homem a Deus. Há tantas portas, mas Jesus disse que Ele é a porta, a única porta que pode dar acesso a Deus é Jesus Cristo. Há tantas ilusões que as pessoas, nos seus vãos pensamentos, tentam tornar em verdade, mas somente Jesus Cristo é a verdade. Glória a Deus. Pois Ele categoricamente diz com toda a autoridade: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essas são as palavras de Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, mas vive para todo sempre. Aleluia, glórias ao eterno Deus. Mas as pessoas estão fazendo decretos, mudando leis nas suas constituições dos seus países. Eles estão criando leis para que seja banido o cristianismo, para que não seja mais pregado a palavra de Deus. Eles estão tentando ou tornando em crime aquele que professa o nome do Senhor. Até porque o ser humano tem um livre-arbítrio. Quem tem a sua crença no islamismo, que seja, ninguém pode impedir. Quem tem a crença em Maomé, que tenha, ninguém pode impedir. Quem não acredita que Deus existe, continue na sua descrença, ninguém pode impedir. Quem crê na mediunidade, na macumbaria, no espiritismo, que tem a sua crença, ninguém pode impedir. Nem o próprio Deus impede. Ele simplesmente faz um convite: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. E depois ele diz: se alguém quer vir após mim, isso é Jesus falando. Está vendo como ele não obriga? Ele diz: se alguém, se quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Portanto, quem tem a sua crença e quer seguir a sua crença, ninguém pode impedir. É verdade, meu Deus. Só o Senhor é Mas Deus. as autoridades estão decretando: não se pode mais falar em Jesus.
No nosso Brasil, por ser um país laico, ainda se pode. Cada um pode pregar a sua fé. Cada um pode pregar a sua crença. Cada um pode crer ou descrer, tanto faz. Mas eles estão nesse projeto. As autoridades, alguns países vizinhos ao nosso, estão proibindo de pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Se para muitos é simplesmente um livro escrito por homens, mas para nós é a palavra de Deus inerrante, infalível, a única fonte de verdade, o único livro inspirado pelo Espírito Santo que pode conduzir o homem a Deus é a Bíblia Sagrada. Mas se você não crê, não tem problema. Para mim não tem, porque eu creio na palavra de Deus. Mas a palavra está dizendo que os grandes não querem. Eles estão dizendo: não queremos o senhorio desse Deus. Sacudamos de nós as suas algemas e rompamos com as suas ataduras. Nós não queremos. E a palavra está dizendo que Deus zombará deles. Deus se rirá deles. E agora ele fala para o Filho, que é Jesus Cristo: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os regerás com vara de ferro. E o conselho de Deus para as grandes autoridades, aos políticos que oprimem o necessitado, as grandes autoridades, claro, não são todas, mas a maioria, que oprime o pobre, que oprime o necessitado, que enriquece ilicitamente, porque todo o povo é de Deus. Até os que não creem em Deus são de Deus, porque são criaturas de Deus. A esses grandes, Deus está dizendo: ó reis da terra, sede prudentes, juízes, deixai-vos instruir. Beijai o filho para que ele não se ire e na sua ira não se inflame no seu furor. Um dia isso vai acontecer. O Senhor Jesus vai governar esta terra. Não haverá mais corrupção, porque será o reto juiz. Todas as nações terão que se submeter-se ao senhorio de Jesus. A Bíblia fala na carta aos Filipenses que todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o E Deus fala através do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E outra vez fala através do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11: vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E nesse dia as pessoas procurarão desesperadamente a palavra para se saciar um pouquinho. Eles irão buscar a palavra para se alimentar um bocadinho, tentando acalentar, tentando preencher o vazio da lacuna que tem a sua alma. E será tarde demais, porque a oportunidade agora: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aleluia. Mas os grandes zombam, os grandes menosprezam, os poderosos da terra zombam de Deus e ainda perguntam: onde está o teu Deus? Cadê ele? Uma professora do ensino fundamental estava tentando inculcar nas crianças, nos seus alunos, que Deus não existe. E ela dizia: Deus não existe, classe. Isso é mentira, é história. Deus não existe. Vocês estão vendo Deus? E a classe dizia: não. Portanto, Deus não existe. Como é que existe uma coisa que não se vê? E um aluno crente, filho de crente, ensinado, instruído na palavra no seu lar, ele disse para a classe: gente, a professora não tem cérebro. Vocês estão vendo o cérebro dela? Não. Portanto, ela não tem cérebro, porque não se está vendo.
Vendo Deus ou não vendo, Ele existe. De eternidade a eternidade Ele é Deus. Mas esta crença cabe a você, se crer ou se não crer. Mas vai vir o dia, aleluia, em que Deus trará juízo toda a terra. Mas antes disso, o seu Filho Jesus Cristo buscará um povo. E eu faço voto que você, meu amigo, minha amiga, faça parte desse povo que vai morar nos céus. Essa terra aqui será destruída. Às vezes para você parece utopia. Quem sabe você nem acredita, mas vai acontecer. E um dia eu tenho certeza disto. Estará a minha fala pesada em uma balança e a tua descrença na outra balança. Para um lado ela vai pender, mas para você que crê na palavra, receba no teu coração a palavra de Deus falada no livro escrito, a Bíblia Sagrada, a inerrante, a infalível palavra de Deus, que ela possa penetrar no teu coração. E esta é a palavra da fé que pregamos nesta manhã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.